Constanza diz que a mãe defende Sol porque ela é amante, como um dia ela foi do seu pai. Constanza diz que como a mãe não ganhou o pai dela, agora quer que Sol ganhe as batalhas que ela não ganhou. Constanza diz que para ela, a mãe e Sol são iguais, duas patéticas e vagabundas. Teresa se revolta com as ofensas que escuta da filha e dá uma bofetada nela. Constanza garante à mãe que isso ela jamais vai perdoar e se retira. Depois, Sol diz a Teresa que Constanza não pode julgá-la e que no lugar do coração ela tem uma pedra. Teresa diz que dói em sua alma as reclamações de Constanza, cheias de amargura. Enquanto Benjamin brinca, Vicente tenta conversar com Natália e diz que com certeza ela o odeia. Natália diz que não o odeia. Vicente diz que tinha tudo e perdeu por seu maldito ciúmes. Natália diz a Vicente que Olga lhe disse que ele a beijou e que pelos ciúmes que estava sentindo, propôs que eles fossem para um hotel. Vicente nega que tenha feito isso. Natália diz que não acreditou em Olga, pois ela sim confia nele. Natália diz que não precisa conhecer Olga tanto para saber que foi ela quem o beijou e que o homem de quem ela se sente orgulhosa seria incapaz de usar uma mulher. Natália diz que supõe que Olga reagiu violentamente com a rejeição dele. Eles discutiram e com tudo o que estava acontecendo, ele foi embora, a deixando sozinha. Mas Natália deixa claro que por nenhuma razão Vicente deveria ter deixado Olga sozinha e pergunta por que ele não confiou nela. Vicente fica sem ter o que dizer. Natália diz a Vicente que não quer perdê-lo, que o ama demais e pede para ele convencê-la a ir contra si mesma e poder perdoá-lo. Adriano liga para Omar, diz que Andréia continua amando e que agora mesmo vai comprar uma passagem de avião para que ele pegue o primeiro voo de volta ao México. Omar fica muito feliz e agradece a Adriano. Vicente diz a Natália que se for para ela ir contra si mesma para perdoá-lo, que não faça isso, porque ele não merece. Vicente diz que é muito burro, um animal, e se comportou como uma criança ciumenta. Ele diz que não é digno de que ela lhe dê outra oportunidade e não merece que lhe façam mal. Vicente diz a Natália que a única coisa que pede é que ela se defenda de homens como Adriano e ele, que não sabem valorizar uma mulher tão maravilhosa como ela. Natália sorri e diz que nunca havia conhecido um homem tão sincero e transparente como ele. Natália beija Vicente e eles se abraçam. Constanza acompanha Andréia em sua consulta. Ela coloca a mão na barriga de Andréia e diz que quer que o bebê saiba que ela está ali. Constanza diz ao bebê que é a mamãe dele e que o espera com muito carinho. Natália diz a Vicente que o ama e eles vão tentar de novo. Vicente fica feliz e diz que ela pode colocá-lo à prova. Natália diz que se está colocando seu coração novamente nas mãos dele é porque confia nele. Olga diz a Sol que vai morar na casa de Vicente, que ele aceitou. Natália diz a Vicente que está muito preocupada com Olga e está de acordo que ele a apoie, mas a preocupa que ela queira se aproveitar, sabendo que ele é muito nobre. Vicente diz a Natália que Olga pediu para morar na casa dele e ele acabou aceitando. João Gabriel fica surpreso ao saber que Olga vai morar com Vicente. Natália diz a Vicente que é justamente aquilo que ela estava se referindo e ele não pode cair nas chantagens de Olga pela culpa que sente. Vicente pede para Natália entendê-lo, pois ele precisa assumir essa responsabilidade pelo que fez. Natália diz que o entende, mas que há outras formas de fazer isso. Vicente pede para ela entendê-lo, pois ele precisa encontrar paz a respeito daquele assunto. Olga diz a João Gabriel que o único homem que a faz se sentir tranquila e protegida é Vicente, e não ele. E além do mais, Vicente tem a obrigação de cuidar dela, porque aquilo foi culpa dele. Adriano diz a Andréia que gostaria de ter acompanhado ao ginecologista e que sempre acompanhava a mãe dela. Adriano diz a Andréia e Constanza que a relação entre Natália e Vicente acabou. Andréia e Constanza comemoram. Olga chega na casa de Vicente e Natália a recebe. Natália tenta ajudar Olga e cederá o seu quarto para ela. Depois, Natália arruma suas coisas e diz a Regina que elas vão embora dali, porque Olga chegou ali para morar. Natália diz que não vai expulsar a Olga devido à situação dela, mas também não vai morar ali com ela. Natália vai falar com Olga, diz que vai embora da casa com a sua família. Olga diz a Natália que não é para tanto e que a sua presença na casa será imperceptível. Natália diz que quem importa ali é ela.
Olga diz que pensando bem é melhor ela ir mesmo, já que Vicente e ela não estão mais juntos, porque seria ruim continuarem dividindo a casa. Natália diz a Olga que Vicente e ela já se reconciliaram. Olga fica com a cara no chão, morrendo de raiva. Adriano mostra para Andréia a casa que comprou para a família e pede a ajuda dela para convencer Natália e Regina a morarem ali. Quando Omar está a ponto de sair do apartamento para ir para o aeroporto, ele se surpreende ao receber a visita da mãe. Vicente e Benjamin chegam em casa e veem Natália e sua família com as malas arrumadas. Natália diz a Vicente que enquanto Olga precisar da casa dele, ela e sua família vão embora. Benjamin fica muito tristinho. Omar consegue esconder a mala antes que sua mãe a veja. Salma diz a Omar que queria fazer uma surpresa para ele e que uma mãe não está completa sem seu filho. Omar diz que eles podem se ver no dia seguinte, mas Salma insiste para ficar no apartamento dele. Vicente diz a Natália que ela não pode ir e pede para conversarem. Natália diz que sua decisão já está tomada. Benjamin corre para Natália chorando muito e Regina e ela tentam tranquilizá-lo. Natália diz a Benjamin que eles vão se ver todos os dias e que isso será somente até que Olga more ali e se recupere. Andréia diz à tia que não vê a hora de morar na casa do pai. Constanza diz que isso será somente no fim da gravidez dela, como haviam combinado. Andréia diz que pode morar com o pai e cumprir com o acordo delas. Constanza diz que não e que quer viver toda a gravidez do bebê que será seu filho. Andréia começa a ficar com medo com a obsessão da tia. Vicente promete a Benjamin que vai tentar convencer Natália a ficar na casa. Natália e Vicente conversam a sós. Ela diz a ele que também é dona da casa e ele deveria ter a consultado antes de ter aceitado Olga ou qualquer outra pessoa ali. Vicente diz a Natália que não quer perdê-la. Natália diz que Olga também precisa de uma atenção especial, de ser acompanhada por um psiquiatra. Vicente promete a Natália que dará um prazo para a Olga. Diz que quer estar junto a ela e eles se beijam. Olga vai até o quarto de Benjamin para atormentá-lo. Benjamin fica apavorado. Cruel, Olga diz que por culpa do papai dele quase a mataram, como aconteceu com a sua mãe Lúcia. Olga diz que o pai dele mandou sua mãe ir ao banco. Foi lá que atiraram nela. Vicente a deixou abandonada e por isso aconteceu tudo aquilo. Olga diz que agora vai morar ali. A Natália vai embora e o pai dele e ela serão felizes. Ela puxa Benjamin, diz que ninguém vai tirá-la da casa e ela vai se transformar na mãezinha dele. Benjamin fica muito assustado e Olga diz que é melhor que ele se comporte muito bem com ela. Ou ela vai levá-lo até o local onde Vicente a abandonou e o deixará lá para que o roubem. Vicente diz a Natália que Adriano devolveu o dinheiro que ele roubou e quer dar para ela, porque a metade da casa também é dela. Natália diz que já não quer vender a casa. Vicente diz que gosta que os dois sejam donos dela e planejam usar o dinheiro para investirem na pousada. Vicente diz a Natália que agora eles são um só e que ele não tem fortuna maior nessa vida que o amor deles. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.